E se eu dissesse que agora é possível se confessar de pijama, sem sair de casa? E que o templo mais próximo de você não está na esquina, mas sim dentro do seu próprio laptop? Parece ficção científica, mas já é a nossa realidade. A internet, que transformou a forma como trabalhamos, nos comunicamos e nos divertimos, agora aborda uma das esferas mais conservadoras da vida humana: a religião. E esse choque gera formas surpreendentes e, por vezes, assustadoras. Hoje, vamos falar sobre cybercultos, confissões online, avatares de sacerdotes e como a tecnologia está reescrevendo textos e rituais sagrados. Pronto para ver como é a fé 2.0? Prometo que você vai descobrir algo que fará você enxergar a religião e o mundo digital sob uma nova perspectiva. Na sua opinião, isso é um caminho para a salvação ou para a profanação? Vamos analisar isso juntos. Antes de mergulharmos no mundo da realidade virtual e da inteligência artificial, vamos dar um passo atrás. Afinal, a ideia de que a religião utiliza as mais recentes tecnologias não é nada nova. Lembre-se do século XV e da invenção da prensa de Gutenberg. Foi uma revolução tecnológica que tornou a Bíblia acessível às massas e, essencialmente, deu início à reforma. Depois, no século XX, surgiu o rádio. E o que vimos? Radiopregadores que reuniam audiências de milhões de pessoas junto aos seus aparelhos. Em seguida, veio a televisão, e logo os teleevangelistas já estavam construindo impérios de mídia inteiros, transmitindo de estúdios que pareciam palácios. Cada nova tecnologia de comunicação inevitavelmente se tornava uma ferramenta para a propagação da fé. A internet é apenas a próxima, mas talvez a etapa mais poderosa e abrangente nesta longa história. Ela não apenas transmite informações, ela cria mundos inteiros e novas formas de interação que questionam o próprio conceito de presença. Então, vamos começar pelo conceito fundamental. O que é, afinal, uma ciberigreja? Esqueça a ideia de um simples website com horários de cultos. Uma verdadeira cyberigreja é uma comunidade digital completa e autêntica. É um espaço onde as pessoas não se limitam a assistir passivamente a uma transmissão, mas participam ativamente da vida da comunidade. Elas interagem em chats durante sermões online, juntam-se a grupos virtuais de estudo das Escrituras, recebem apoio espiritual por meio de aplicativos de mensagens e até mesmo se envolvem em ações de caridade, coordenando tudo pela internet. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem em áreas remotas, têm problemas de mobilidade ou simplesmente não conseguem encontrar sua comunidade no mundo físico, essa forma se torna uma verdadeira salvação. É mais do que uma mera igreja online. É uma tentativa ambiciosa de recriar todas as funções sociais e espirituais de uma comunidade tradicional no espaço digital. E como veremos a seguir, essa iniciativa vai muito além do que se pode imaginar. Mas como foi que chegamos até aqui? Isso não começou de ontem para hoje. Os primeiros vestígios da religião digital surgiram ainda nos primórdios da internet, nas décadas de 80 e 90, através de fóruns de texto e grupos de notícias do Usenet. Fiéis de diversos cantos do mundo encontravam-se para discutir questões teológicas e compartilhar suas experiências e vivências. Parecia um clube de interesses. Depois, com o advento da internet de banda larga, chegou a era do streaming. As igrejas começaram a transmitir seus cultos dominicais ao vivo. No início, era apenas vídeo, mas, gradualmente, as transmissões foram se tornando mais interativas. Surgiram os chats ao vivo, a possibilidade de fazer perguntas ao sacerdote em tempo real, e botões para doações online. A pandemia de Covid-19 foi o principal catalisador, transformando essa tendência de nicho em mainstream. Com o fechamento das portas dos templos, milhões de pessoas foram forçadas a buscar apoio espiritual online. E a internet estava preparada. Agora, vamos abordar talvez o aspecto mais controverso: a confissão online. A possibilidade de confessar pecados através de um formulário web,
Um aplicativo de mensagens ou uma chamada de Zoom tem gerado debates acalorados. Os defensores apontam para enormes benefícios. Imagine uma pessoa acamada, ou alguém que vive num país onde sua religião é perseguida. Para essas pessoas, esta pode ser a única oportunidade de receber um sacramento tão vital. Além disso, o anonimato da internet pode ajudar as pessoas a se abrirem e a falar sobre coisas que teriam vergonha de discutir cara a cara. No entanto, os críticos veem nisso uma ameaça de profanação. Eles argumentam que a confissão não é apenas uma transmissão de informações. É um ato profundamente pessoal e sagrado que exige presença física, contato visual e um sentimento de comunhão. Transformar o sacramento em uma transação digital, na opinião deles, o priva de sua profundidade e transforma o arrependimento em uma mera formalidade, num simples limpar o cache da consciência. Mas e se fôssemos ainda mais longe? Imagine-se colocando um óculos de realidade virtual e sendo transportado para uma majestosa catedral. À sua volta, outros fiéis, representados por avatares, e a pregação é feita por, também, um avatar de sacerdote. Isto não é o futuro, já é uma realidade. Em plataformas como o VRChat, já existem igrejas virtuais ativas e permanentes. As vantagens são claras: imersão total, a sensação de presença e a possibilidade de visitar um templo sem sair do conforto do seu lar. No entanto, surgem imediatamente questões complexas. Um avatar digital pode ter autoridade espiritual. Uma oração proferida num espaço virtual é tão válida quanto num templo físico? E o que impede um indivíduo mal-intencionado de criar um avatar de sacerdote e enganar as pessoas? Esta tecnologia esbate a linha entre o jogo e o ritual, e caberá aos teólogos refletir sobre onde se estabelece a nova fronteira entre o permitido e o sagrado. Uma das maiores forças da internet reside na sua capacidade de eliminar fronteiras. E, para a religião, isso abriu portas para oportunidades incríveis. Agora, a igreja já não é apenas um edifício no seu bairro. Ela se tornou uma rede global. Uma pessoa de uma vila na Sibéria pode ouvir o sermão de um pastor da Califórnia. Um budista europeu pode participar de uma meditação num mosteiro japonês. E um muçulmano canadense pode acompanhar a interpretação do Alcorão feita por um estudioso do Cairo. Isso cria comunidades verdadeiramente globais, unidas não pela geografia, mas por crenças compartilhadas. Isso permite que minorias religiosas se sintam parte de algo maior, encontrem apoio e não se vejam isoladas. A internet, assim, cria uma congregação global que pode ser mais unida e informada do que qualquer comunidade confinada por paredes de tijolo. No entanto, ao levar a religião para o universo das redes sociais, inevitavelmente nos deparamos com as suas regras de jogo. E as principais regras aqui são curtidas, compartilhamentos e engajamento. A vida espiritual começa a ser medida em métricas digitais. Uma pregação é considerada bem-sucedida se acumula muitas visualizações. Uma publicação de um sacerdote é avaliada pelo número de curtidas. Surge a tentação de falar não o que é essencial do ponto de vista espiritual, mas sim o que viraliza, o que gera burburinho e se espalha rapidamente entre o público. Esse fenômeno é conhecido como a gamificação da fé. Em vez de uma busca espiritual profunda, a pessoa pode passar a perseguir a aprovação social em forma de curtidas e comentários. A humildade tradicional e a oração silenciosa mal se encaixam num mundo onde tudo grita: olha para mim. A questão é, será que uma curtida dos seguidores não está a substituir o silencioso amém, pronunciado no coração? Vamos falar sobre sensações. Qualquer pessoa que já visitou um templo antigo, uma mesquita ou uma sinagoga, sabe que não se trata apenas de paredes. É todo um complexo de experiências sensoriais. O cheiro de incenso ou cera, o jogo de luz através dos vitrais, a frieza das paredes de pedra,
A acústica que faz o coro soar como um cântico angelical, a sensação do ombro do vizinho durante a oração comunitária. Tudo isso cria uma atmosfera única que nos sintoniza com o lado espiritual. Poderá uma experiência digital substituir tudo isso? Mesmo os gráficos de realidade virtual mais avançados não conseguem transmitir o cheiro e a frieza. O som nos fones de ouvido não se compara à acústica de um espaço real. Os avatares que nos rodeiam não nos dão o calor dos corpos humanos. Críticos da religião online falam do problema da tela plana ou da imersão insuficiente. Eles acreditam que, ao remover a corporeidade da experiência religiosa, arriscamos torná-la superficial, desprovida daquela profundidade que nasce precisamente da união entre espírito e corpo no espaço sagrado. Outra questão premente é a exclusão digital. Enquanto falamos das incríveis possibilidades da internet, muitas vezes esquecemos que o acesso a elas não é universal. Os idosos, por exemplo, que representam uma parte considerável de muitas comunidades religiosas, frequentemente não possuem as habilidades técnicas necessárias. Eles não conseguem instalar o Zoom, nem manusear óculos de realidade virtual. Pessoas em regiões carentes podem não ter acesso a uma internet estável e de alta velocidade. Isso cria uma situação paradoxal. A tecnologia, que supostamente deveria unir, na prática pode erguer novas barreiras. Ela pode afastar da vida espiritual os mais vulneráveis, justamente aqueles que talvez mais necessitam dela. Isso nos leva a dois mundos distintos: o dos fiéis conectados, que aproveitam todos os benefícios da igreja digital, e o dos desconectados, que correm o risco de ser marginalizados nesse novo panorama religioso. E agora, preparem-se, pois vamos entrar no terreno da verdadeira ficção científica. E se o sermão fosse proferido não por um ser humano, nem mesmo por um avatar, mas por uma inteligência artificial? Experiências como essas já estão em andamento. No Japão, por exemplo, já existe um robô sacerdote chamado Mindar, que recita sutras em um templo budista. Na Europa, as redes neurais já são empregadas na criação de textos de orações e sermões. Uma inteligência artificial pode analisar milhares de textos sagrados e obras de teólogos, e assim elaborar um discurso perfeito, estruturado e extremamente convincente. Mas será que uma máquina pode, de fato, possuir espiritualidade? Será que ela consegue demonstrar compaixão, oferecer um conselho sábio que não se baseie apenas em algoritmos, mas em experiência de vida e fé? A questão de saber se a inteligência artificial pode, um dia, tornar-se um guia espiritual, representa um dos mais complexos desafios teológicos e filosóficos da nossa era. Onde há um público vasto, o dinheiro invariavelmente encontra seu caminho. E a religião digital não é exceção. As formas de monetizar a fé no ambiente online tornam-se cada vez mais engenhosas. Tudo começou com os simples botões de doar nos websites. Em seguida, surgiram as assinaturas pagas para conteúdo espiritual exclusivo, cursos online de teologia e consultas pessoais remuneradas com sacerdotes. Mas a tendência mais recente é o blockchain. Surgiram criptomoedas religiosas e algumas organizações, incluindo, rumores indicam, até mesmo o Vaticano, começaram a emitir NFTs. É possível adquirir um token digital exclusivo de uma imagem de ícone ou até mesmo de uma oração digital. Por um lado, são novas formas de apoiar as instituições religiosas. Por outro, isso dilui a fronteira entre fé e comércio, transformando artefatos sagrados em ativos digitais especulativos. Neste cenário, onde termina a doação e onde começa o negócio? Para qualquer grande religião, uma das maiores preocupações sempre foi o controle da pureza da doutrina. Durante séculos, existiram instituições inteiras, como concílios, sínodos e conselhos de ulemás, que determinavam o que era verdade e o que era heresia. No entanto, a internet vem desmantelar este sistema. A informação se espalha instantaneamente e sem controle.
Qualquer pessoa pode criar um blog ou um canal de YouTube e começar a transmitir sua própria e única interpretação das Escrituras Sagradas. E se suas ideias ganharem popularidade, ela pode angariar milhares de seguidores antes que as instituições oficiais consigam reagir. Isso cria um terreno fértil para o surgimento de todo tipo de seitas, cultos e simplesmente falsas doutrinas. Combater a heresia digital torna-se praticamente impossível, já que na rede não existe uma autoridade central nem censura. É, ao mesmo tempo, uma democratização da teologia e um caos. A peregrinação é uma parte essencial de muitas religiões. A jornada a locais sagrados é um feito espiritual que exige esforço, tempo e dinheiro. Mas e se fosse possível fazer essa peregrinação sem sair do conforto do seu sofá? Graças às tecnologias de realidade virtual e aumentada, isso já é uma realidade. Atualmente, já existem tours 3D detalhados por Jerusalém, Meca, o Vaticano ou os templos de Angkor Wat. Você pode caminhar pelas ruas por onde Cristo andou, contemplar a Caaba, assistir a uma missa na Basílica de São Pedro. Para aqueles que não podem viajar, esta é uma oportunidade inigualável de se conectar com a espiritualidade e os locais sagrados. Mas, novamente, levanta-se a questão da autenticidade. Será que uma confortável caminhada virtual é realmente equivalente à jornada desafiadora de um peregrino real? Não se perde o verdadeiro sentido do sacrifício, da superação pessoal, a essência da peregrinação, quando tudo o que se precisa fazer é apenas colocar uns óculos de realidade virtual. A internet não é apenas um palco para a transformação de religiões antigas, mas também um incubador ideal para a criação de novas. No passado, para fundar um novo movimento religioso, eram necessários um líder carismático, muito tempo e recursos para disseminar as ideias. Hoje, basta criar um site, um grupo numa rede social ou um servidor no Discord. A internet permite que pessoas com ideias semelhantes de todo o mundo se encontrem instantaneamente e formem comunidades em torno das ideias mais incomuns. Assim surgem as tecno-religões, que cultuam a inteligência artificial, ou cultos sincréticos que misturam elementos do cristianismo, budismo e esoterismo de jogos online. Alguns deles são inofensivos, mas outros podem ser cultos destrutivos e perigosos. A internet reduziu drasticamente a barreira de entrada para a criação de novas crenças, e estamos apenas começando a ver as consequências disso. Um dos pontos-chave é o impacto da religião online na psique humana. Por um lado, ela pode ser uma poderosa ferramenta de apoio. Para quem se sente solitário e isolado, uma comunidade online pode tornar-se uma verdadeira família, um local onde se sentirá ouvido, compreendido e confortado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso pode ser um meio eficaz de combater a depressão e o sentimento de abandono. Mas existe também o lado negativo. A imersão excessiva no mundo virtual pode levar a um isolamento social ainda maior na vida real. Uma pessoa pode começar a preferir a interação com avatares ao contato humano e presencial com a família e amigos. Além disso, o fluxo constante de imagens ideais de vida espiritual nas redes sociais pode gerar sentimentos de culpa e inadequação naqueles que não sentem o mesmo fervor ou entusiasmo. É uma linha tênue entre o apoio e a criação de uma ilusão que substitui a realidade. Vamos falar sobre segurança. Quando você se confessa a um sacerdote na vida real, você conta com o sigilo da confissão, uma regra inquebrável de que o que você diz não sairá daquele diálogo. Mas o que acontece na internet? Quando você escreve sobre seus pensamentos e pecados mais íntimos em um chat ou formulário online, quem garante a segurança desses dados? Onde eles são armazenados? Quem mais tem acesso a eles, além do padre? Os servidores podem ser invadidos por hackers. A própria plataforma pode coletar seus dados para publicidade direcionada. As questões de cibersegurança e privacidade na religião digital são extremamente prementes.
A confiança é o alicerce da fé. E se esse alicerce for comprometido por um vazamento de dados, as consequências podem ser catastróficas, tanto para indivíduos quanto para as instituições como um todo. Se para você os chats de RV já parecem a vanguarda da tecnologia, prepare-se para o que está por vir. O metaverso é o conceito de um espaço virtual tridimensional, persistente e compartilhado, onde não apenas nos comunicaremos, mas viveremos vidas digitais. E a religião, sem dúvida, encontrará seu lugar lá. Imagine não apenas um templo virtual, mas uma cidade sagrada inteira dentro do metaverso, com mosteiros digitais onde se poderá estudar, mercados onde serão vendidos artefatos religiosos virtuais e locais para rituais coletivos que terão uma sensação quase real. No metaverso, será possível recriar eventos bíblicos ou a vida de santos como experiências interativas. Isso abre possibilidades ilimitadas para a educação e engajamento, mas também para a manipulação. Será o ponto máximo da fusão entre tecnologia e fé, e a forma como isso se manifestará dependerá apenas da nossa imaginação. À primeira vista, o que a tecnologia blockchain, que serve de base para as criptomoedas, pode ter em comum com a religião? Na verdade, a ligação pode ser mais profunda do que parece. Blockchain é uma tecnologia de armazenamento de dados descentralizado e transparente. Alguns pensadores veem nisto um modelo para a criação de organizações religiosas mais democráticas e justas. Imagine as finanças de uma igreja, registradas em uma blockchain pública, onde cada paroquiano pode ver para onde foi o seu donativo. Ou votações sobre questões importantes da comunidade, realizadas através de contratos inteligentes, onde o resultado seria impossível de manipular. Esta é a ideia da fé descentralizada, onde não existe uma hierarquia rígida, e a autoridade e a responsabilidade são distribuídas entre todos os membros da comunidade. É um desafio radical às estruturas tradicionais e hierárquicas da maioria das religiões mundiais, mas a ideia de transparência e justiça é extremamente apelativa. Mas como as próprias confissões tradicionais reagem a tudo isso? A reação é bastante variada. Algumas, especialmente as denominações protestantes nos Ecremoremaura, abraçaram com entusiasmo as novas tecnologias, vendo nelas uma ferramenta poderosa para o trabalho missionário e para atrair a juventude. Elas criam campi online inteiros, desenvolvem aplicações móveis e marcam presença ativa nas redes sociais. A Igreja Católica adota uma postura mais cautelosa. O Papa usa ativamente o Twitter, mas o Vaticano sublinha que a transmissão online da missa não pode substituir totalmente a presença pessoal e a participação nos sacramentos. A ortodoxia, de modo geral, é ainda mais conservadora, embora durante a pandemia muitos templos também tenham começado a fazer transmissões. No Islã também há debates em curso. A oração de sexta-feira online e as fátuas emitidas via mensageiros, por exemplo, provocam controvérsias entre os teólogos. Não há consenso, e cada religião busca o seu próprio caminho neste novo mundo digital. Para que isso não fique só na teoria, vamos analisar um exemplo concreto. Uma das pioneiras da religião digital foi a Igreja Anglicana, dentro do jogo Second Life. Já em meados dos anos 2000, foi criada ali uma verdadeira comunidade virtual. Eles tinham sua própria catedral, cultos regulares, grupos de estudo da Bíblia e até um sistema de ajuda para novatos. Os sacerdotes que controlavam os avatares eram clérigos reais e ordenados. Essa comunidade atraiu pessoas de todo o mundo, muitos daqueles que, por diversas razões, não podiam ou não queriam frequentar uma igreja tradicional. Este projeto tornou-se um experimento importante, que demonstrou que uma comunidade religiosa virtual pode ser não apenas um jogo, mas um lugar de verdadeiro apoio espiritual, amizade e fé. Ele provou que a necessidade de comunidade e espiritualidade pode ser satisfeita mesmo em um mundo de pixels. Por fim, a questão mais provocadora: onde está o limite da digitalização?
Já abordamos a confissão online. Mas e outros rituais? Será possível um batismo digital, com o sacerdote a aspergir água benta numa webcam? Poderá um casamento online ser considerado válido? E as exéquias de um falecido através do Zoom? Algumas destas situações já aconteceram por necessidade durante os confinamentos, mas poderão elas tornar-se a norma? Estas questões tocam na própria essência dos sacramentos e rituais. O que é o principal neles? A ação física, os elementos materiais, água, pão, vinho, ou a intenção e a fé dos participantes? A resposta a esta pergunta determinará até que ponto a religião poderá avançar na sua fusão com o mundo digital. Talvez estejamos no limiar da maior reforma das práticas rituais dos últimos 1000 anos. Assim, passo a passo, testemunhamos o desdobramento desta revolução silenciosa, mas grandiosa. Inteligência artificial lendo sermões, artefatos sagrados em NFT, vendidos por criptomoeda, o sacramento da confissão, realizado através de um chat criptografado. A tecnologia, que antes víamos apenas como uma ferramenta para trabalho e entretenimento, transforma-se num veículo para o mais sagrado. A principal conclusão que podemos tirar é que a internet não está matando a religião. Pelo contrário, ela a força a mutar, a adaptar-se e a assumir formas que, há apenas 20 anos, nos pareceriam heresia ou delírio. Isso não é bom nem mal. Simplesmente está a acontecer. Isso levanta questões complexíssimas para cada crente e cada instituição religiosa sobre os limites da fé, a essência do ritual e o futuro da espiritualidade. Obrigado por terem acompanhado este vídeo até o fim. Se este tema vos fez refletir, por favor, subscrevam o canal e deixem o vosso like. Isso ajuda-nos imenso a trazer mais análises aprofundadas como esta. E agora, a pergunta principal para vocês. Na vossa opinião, é possível uma fé verdadeira e profunda, sem interação humana presencial? Será que um templo digital pode substituir um real? Deixem a vossa opinião nos comentários. Ficarei incrivelmente interessado em ler os vossos pensamentos.